Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu vou terminar de apagar aqui. Aí. Bem, eu vou. Bom dia, Israel. Na aula passada, eu parei na clonagem, não é isso? Então, eu vou continuar falando de clonagem, falar da biotecnologia, eu quero falar de clonagem, quero falar de transgênico, terapia gênica, tá? Essas coisas aí. E eu acho que o principal, eu acho que eu já falei com vocês, que é a vacina, tá? Porque, não sei, mas vai que cai sobre essa geração nova de vacina que está relacionada com a biotecnologia, sabe? Então, eu acho que isso é o principal da biotecnologia para vocês, foi esse negócio da vacina. O que eu vou passar aqui é coisa clássica, né? Coisa clássica que os livros têm, que a apostila tem, que a internet tem, tá? A vacina também pode ter na internet, mas eu falo assim, não tem livro do jeito que eu passei, as 3 gerações, a diferença da geração um, 2 e 3, ok? Mas vamos lá. Olha, então, voltando lá para a clonagem, acho que a clonagem eu expliquei que existe uma clonagem natural na natureza, é possível fazer clonagem, né? E eu vou falar agora da clonagem, como que ela é feita artificialmente, tá? Então, primeiro eu vou escrever aqui, então, a clonagem. Vou revisar, né? Então, a clonagem é considerada uma reprodução assexuada, é considerada reprodução assexuada, e eu falei para você que na natureza é possível fazer clonagem. Existe uma clonagem natural, né? Essa clonagem natural é porque eu falei para você que é o tipo de reprodução assexuada. Então, eu estou falando natural, estou falando de brotamento, estou falando de fragmentação, eu estou falando da questão de mudas, né? Reprodução assexuada, mudas, estou falando de plantas aqui. E falei para você que os gêmeos univitelinos, apesar que os gêmeos univitelinos serem de uma reprodução sexuada, era para ser somente um indivíduo. Só que aí a mórula e o blastocisto é dividida em 2 indivíduos. Então, nesse momento que dividir em 2 indivíduos, é que é uma clonagem natural. Beleza? Então, eu falei isso aqui na aula passada. E agora eu vou falar então dessa clonagem artificial. Então, a clonagem artificial vai ser da seguinte forma. Bem, olha, então, é assim, para fazer a clonagem artificial, é necessário uma célula somática. Então, na verdade, é usado 3 indivíduos, tá? O primeiro indivíduo é o que vai ser clonado. O que eu tiro desse indivíduo? Eu tiro uma célula somática. Eu vou tirar um núcleo de uma célula somática. Lembrando, célula somática é aquela célula que tem, e aí, Matheus? Que tem o número total de cromossomos de uma espécie, né? Então, eu clonado, vou pegar aqui uma célula somática e eu vou retirar o núcleo dessa célula. Eu vou usar o núcleo. Lembrando, por que eu uso o núcleo? Porque o núcleo é onde tem, de uma célula somática, é que tem o total do número de cromossomos da espécie. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Número total de cromossomos da espécie.
esse núcleo é como se fosse um óvulo que foi fecundado, né? Um ovócito que fecundou, o espermatozoide entrou no ovócito, aí forma uma célula, um núcleo completo, né? De 46, no nosso caso, 46 cromossomos. Aí a segunda pessoa vai ser no caso, se for espécie humana, vai ser uma mulher, né? Uma fêmea. Eu vou pegar o ovócito. Então, por que eu vou usar o ovócito? O ovócito é porque ele é uma célula que vai induzir a divisão celular. Tá? Então, ele induz a divisão celular. Então, quando ele é fecundado, fecundou o citoplasma, tem a produção de enzimas, e o citoplasma ele entra em mitose, né? Ele entra em divisão celular. Então, é por isso que é usado o ovócito. E lembrando, não é usado o material genético desse ovócito. Ele é o que é retirado, descarta o núcleo desse ovócito e é utilizado, aqui no caso, citoplasma e membrana plasmática. Agora que eu vou te falar uma coisa, aqui é uma coisa importante. Se usa o citoplasma desse ovócito, então no citoplasma tem as organelas, então o que vai ter aqui que vai passar para o clone? Mitocôndria. Mitocôndria, não sei se você lembra, tem DNA. Tá? Então, a mitocôndria, ela tem DNA. Tá? Então, vai ter o DNA do núcleo e vai ter o DNA também da mitocôndria, certo? Então, soma esses dois aqui então, eu vou pegar esse núcleo aqui e vou acoplar a membrana plasmática e ao citoplasma. Quando acopla isso aqui, vai formar uma célula completa. Então, é como se fosse um zigoto. Esse zigoto, ele sofre mitose e começa a formar, então, multiplicação de células, vai formar um embrião. Então, forma moro, blastocisto, multiplicação de células. Vamos escrever aqui, mitose. Então, esse embrião, ele vai ser colocado no terceiro indivíduo, que é o quê? A barriga de aluguel, né? Então, vai ter um terceiro indivíduo, que é uma barriga de aluguel. Então, aqui, eu vou usar o quê? O útero de uma outra fêmea, tá? Então, onde irá desenvolver o clone, né? O embrião. Aí você fala, Olivia, mas por que eu vou usar sempre 3 indivíduos? Olha, pode ser pode ser uma fêmea, tá? Pode ser uma fêmea que vai ser clonada. Vai usar, geralmente, o ovócito de fêmeas que doaram esse ovócito. Geralmente não usa da própria fêmea, tá? E põe em outra barriga de aluguel. Por que usa sempre 3? É para controle de experimento, entende? Porque vai que você coloca, vamos supor, você vai fazer uma clone de uma égua. Aí você tira a célula somática dessa égua. Você usa o ovócito dessa... A câmera? Sim? Beleza. Então tá. Então, se você usar o mesmo indivíduo com a célula somática, com o ovócito, com o útero, a saber, vai que dá alguma coisa errada, vai que dá alguma intervenção, o próprio corpo, ele, sei lá, rejeita, ou alguma coisa está no corpo daquele indivíduo que atrapalha o desenvolvimento. Então, isso aqui é para ter um controle de experimento, um controle experimental. Tá? Então, sempre quando a gente faz
pesquisa, a gente pensa muito num controle, de uma forma que a gente pode analisar todos os dados e saber de onde vem aquilo lá que está atrapalhando o experimento científico, entendeu? E aí, por isso que é colocado em 3 indivíduos diferentes. Outra coisa importante que eu quero te falar, olha, esse DNA mitocondrial, você sabe que é o DNA mitocondrial, a gente herda da nossa mãe, né? O núcleo tem DNA, mas a mitocôndria tem DNA, e esse DNA, ele pode carregar genes que podem gerar anomalias. Teve um caso, mas assim, são anomalias muito raras, mas pode acontecer, né? Que é o caso, não sei se você viu, tem um menino que, acho que é na Inglaterra, acho que é na Inglaterra. O DNA mitocondrial dele, ele herdou um DNA mitocondrial que as mitocôndrias, elas morriam muito rápido, tá? Então, as mitocôndrias, elas não sobreviviam muito tempo dentro das células. E aí ele começou, em vez do menino desenvolver, né? Ele nasceu normal, só que ele começou a perder essas mitocôndrias. E aí começou a ter vários problemas de saúde. E morreu, né? Faleceu, acho que não tinha nem 2 anos, né? Mas por que eu estou te falando isso? Porque tem características, tem anomalias nesse DNA mitocondrial, tá? E lembrando que esse DNA mitocondrial a gente herda da nossa mãe, porque as mitocôndrias do espermatozoide não entram dentro do ovócito, tá? Porque as mitocôndrias que estão no espermatozoide ficam no flagelo, tá? Fica no flagelo. Então, o flagelo, ele pode se locomover, né? Ele pode gerar, meu Deus do céu, ele pode gerar locomoção. Gente, eu não posso desligar o som, porque eu preciso escutar vocês. Deixa eu desligar isso aqui. Pronto. Então, eu quero que você entenda que a mitocôndria, ela fica no flagelo. Então, quando o espermatozoide entra dentro do ovócito, esse flagelo, a mitocôndria não entra. Então, a gente só herda a mitocôndria da nossa mãe, que está no ovócito dela, no citoplasma do ovócito dela. Por isso que se você for fazer teste de DNA, isso a gente tem que falar também de teste de DNA. Teste de DNA, para saber, vamos supor que trocou na maternidade. Pode ser que se faça o teste de DNA normal, né, de uma célula somática, né, ou então do núcleo, né, da célula, ou pode ser feito, no caso da mãe, comparar o DNA mitocondrial, que vai ser o mesmo. Então, as nossas mitocôndrias têm o mesmo material genético da nossa mãe, da nossa avó, da nossa tataravó, entendeu? Sempre é passado a partir desse ovócito. E é por isso que fizeram uma análise, não sei se vocês viram, que tem uma ossada que acharam, colocaram o nome de Lucy, de um ancestral nosso. Esse ancestral nosso, Maria, tem um texto aqui, deixa eu ler. Então, tem um ancestral nosso que eles compararam a questão do DNA mitocondrial, que provavelmente a gente herdou desse ancestral, que é essa Lucy. Eu vi uma vez que o processo de clonagem tem um problema relacionado a doenças. Por exemplo, se o indivíduo ser clonado tiver problema de saúde, esse mesmo problema vai ser passado para o clone. Isso é verdade? Depende, tá? Isso depende. Na verdade, é assim. Depende do problema genético, né? Se for um problema genético dominante, né? Se for um gene dominante, né? Então isso pode ser passado. Na verdade não é que vai ser passado, vai ser o mesmo material genético. Então, se tiver um problema grave lá que está manifestando já naquele indivíduo, pode manifestar no clone. Mas a questão é que você lembra que provavelmente o Paladino, obviamente, o Paladino já falou isso, você já estudou isso uma vez na vida, quando você estudou genética, que é aquela fórmula que a gente fala, que é o quê? Fenótipo é igual a genótipo mais meio ambiente. Então, você não já estudou isso? Então, o que acontece? Pode ser que manifeste realmente, tá? Se tiver uma doença, pode manifestar. Outra coisa, eu vou escrever isso aqui depois. Outra coisa que pode ter o problema no clone. Não, aí assim,
Pode manifestar, mas como depende do meio ambiente, a modulação desse gene, né, dependendo do meio ambiente, não manifesta aquele gene, a expressão genética. Então, pode ser que não tenha a mesma doença do clonado, entendeu? Agora, o que geralmente acontece com os clones? Como pegaram células somáticas, células que já sofreram divisão celular várias vezes, quando tem a divisão celular, quando tem mitose, tem a redução dos telômeros, tem a redução dos cromossomos. E nessa redução de cromossomos, pode perder partes e chegar a um gene causador de uma doença. E aí o clone ele pode envelhecer mais rápido, o clone ele pode manifestar uma doença de pessoas idosas, né? Por exemplo, reumatismo, uma envelhecimento precoce mesmo. Por quê? Porque o que foi utilizado foi uma célula que já existia, uma célula que já sofreu muitas mitoses. Então, isso pode acontecer. É o que aconteceu com aquela ovelha, não tem a ovelha Dolly? Ela não faleceu rapidamente com doenças de ovelha velha, porque ela já tinha aconteceu isso com ela. Então, foi reduzindo os cromossomos e aí chegou aos genes que geram essas doenças. E aí manifestou naquele animal. Entendeu? Então é assim, pode ser verdade isso aí? Pode ser verdade o que você falou. Mas, dependendo do meio ambiente, né, a influência sobre aquele fenótipo pode gerar nada. Pode ser simplesmente não ter problemas. Entendeu? E esse animal ou essa pessoa, ela continuar sobrevivendo. Uma coisa que eu quero falar é assim, hoje a gente utiliza muita clonagem em animais. Então tem clonagem de gado, tem clonagem de equinos, como eu falei na aula passada, tem muita clonagem de cavalo de corrida, não é do cavalo de corrida, mas da mãe do cavalo de corrida, né? Porque já fazem uma análise do gene, eles já sabem como que é o genótipo daquele indivíduo. Então, se você sabe como é o genótipo daquele indivíduo, através do meio ambiente, você pode influenciar ele ser um campeão, né, de corrida. Mas, em 2004, acho que foi 2004, 2003, 2004, saiu notícias sobre a clonagem humana. Dizem que tem um cara lá nos Estados Unidos que faz clonagem humana, totalmente louco, já passou até no Fantástico isso, se não é uma coisa escondida, né? Passou até no Fantástico. Mas, se você olhar na internet, é um tipo uma seita, né? O cara, ele faz esses clones, aí tem pessoas riquíssimas, tem muito dinheiro, paga pro cara fazer um clone dele, porque a pessoa às vezes não tem filho, ou às vezes acha que o clone vai ser ele mesmo, que não é. Que o clone, na verdade, é como se fosse um irmão gêmeo. Então, o irmão gêmeo, ele tem o mesmo material genético, mas ele é um ser humano, então ele vai ter personalidade diferente, ele vai ter formas que ele capta do meio ambiente, né, da família. Para você ver, irmãos que não são gêmeos, irmãos. Tem irmão que acha que o pai é nervoso e tem irmão que acha que o pai não é nervoso. O que eu quero te falar? É assim, depende do jeito que ele está vendo. Cada pessoa vê o meio, vê o ambiente de uma forma. Isso influencia sobre a pessoa. Isso gera uma personalidade diferente. Então, não tem nada a ver. É só um material genético idêntico. Então, lá nos Estados Unidos diz que tem esse cara. E em 2004, 2003, 2004, ainda teve dois laboratórios falando que tinham feito o clone humano. Eles anunciaram, fizemos o clone humano, só que aí acho que parou de divulgar isso, não sei se é porque não deu certo ou porque deu certo, mas é porque tem muito a ver com a bioética, né? Então, no ser humano, tem que ter essa questão, e nos animais também, tem que ter a bioética, senão as pessoas fazem coisas loucas. Tem gente que quer, por narcisismo mesmo, porque ele colocar um nome num livro ou num artigo científico de uma revista com muito nome, eles tentam fazer tudo para aparecer, entendeu? E aí pode ferrar com a humanidade, né? Fazer uma coisa terrível. E também tem a questão da religião, que sempre vem para, eu vou falar podar, né? De certa forma, poda, para as pessoas também não virarem, não crescerem, né? Assim, acharem que é o Deus, né? Que o homem já tem isso, não é mesmo? Mas é isso. Então, a bioética, ela entra
para criar regras para impedir também. Então, aqui no Brasil, não pode ter pesquisa com clones humanos, não pode usar células-tronco de embriões. Em outros países pode. Então, depende muito da bioética daquele país. Então, vamos falar agora de células-tronco, tá? E vou falar da clonagem terapêutica, ok? Então, vamos lá. Pode apagar? Pode apagar aqui, né, gente? Muito simples isso aqui. Vamos lá. Aguentem, tá? Aguentem, tenha paciência para eu apagar esse quadro, porque não tá fácil. Bem, então vamos lá. Olha, primeiro, eu quero falar da clonagem terapêutica, que está relacionada com as células-tronco, tá? E também você vai lembrar da clonagem, que pode ser feita também em plantas, tá? Então, rapidinho, deixa eu falar isso aqui. Então, a primeira clonagem terapêutica. Olha, o que é clonagem terapêutica? Clonagem terapêutica é quando eu faço o clone de um indivíduo. Por exemplo, esse indivíduo está com problema no coração. Ele precisa de um transplante. Só que em vez de a gente fazer o transplante, em vez dele pegar e ficar lá esperando um órgão, né? Então, a pessoa faz um clone, ele faz um clone, então ele pega a célula somática, tá? Então, coloca aqui, ó. Então, a primeira coisa, então, pega uma célula somática, tira lá o núcleo, né? Usa o núcleo da célula, o núcleo aqui, o núcleo. Pega um ovócito. Esse ovócito vai usar somente a membrana plasmática e o citoplasma, que eu te falei. Vai montar essa célula. Essa célula sofre mitose, então ela forma mórula e forma blastocisto. É que a gente já estudou isso. A gente já estudou isso em embriologia, né? Um pouquinho. Tá, então, isso aqui é um blastocisto, isso aqui é um embrião. E não sei se você lembra, mas o blastocisto, essa parte aqui é o embrioblasto. Essa parte de fora chama tropoblasto. E o embrioblasto é onde tem as células tronco, tá? Então, eu pego essas células tronco, em vez de eu colocar o blastocisto em útero de uma barriga de aluguel, eu vou pegar as células tronco e vou induzir elas a se diferenciarem em células do coração. Entendeu? Então, fazendo esqueminha aqui de novo. Ó. Então, vou fazer esquema aqui. Então, eu pego o embrioblasto, eu pego o blastocisto, para produzir o blastocisto. Então, esse embrioblasto são células tronco. Então, eu pego essas células tronco, coloco em uma substância nutritiva. Tá? Então, eu pego essas células tronco, coloco em uma substância nutritiva
essas células, elas começam a se diferenciar. Essa substância nutritiva é porque depende, assim, do que aquela célula precisa, entendeu? O que aquela célula precisa para virar células do coração? O que aquela célula precisa para formar pele? É assim, o que vai induzir o gene a se diferenciar, né? A fazer com que tenha a expressão desse gene e aí a célula ela começa a formar células do coração, né? O tecido, né? Que não é para formar um coração inteiro, pode formar um coração inteiro. Só que o que eles querem é o quê? É a formação de tecidos e a partir desse tecido eu posso transplantar o tecido, posso reconstruir o coração, eu posso fazer um novo coração também. Tem até o caso, né, de terem feito um coração completo, tá? Então, aqui eu coloco substâncias nutritivas. E essas substâncias induzem a formação de células do coração. Tá? E, então, lembrando que essas células aqui são células totipotentes ou multitotipotentes. Totipotentes. Tá, lembrando, o que as células totipotentes? Podem formar qualquer célula do corpo. Tá? Então, por isso que pega a célula do embrioblasto, a célula do embrião. E aqui no Brasil, por que é contra isso? Porque você tira as células de um embrioblasto, se você tira o embrioblasto de um blastocisto, acabou. Aquilo lá não vai virar mais um ser humano, tá? Então, não é, então é como se matasse um embrião, né? Como se impedisse a possibilidade daquele embrião ser um ser humano, né? Desenvolver. Então, por isso que aqui no Brasil é contra isso. Em outros países, eles usam isso. Então, as células-tronco aqui no Brasil, e olha, tem vários pesquisadores da USP, tá? Que estão usando células-tronco para tentar combater leucemia, para tentar combater diabetes tipo 1, tá? Tem uma pesquisadora que está tentando transformar células de gordura em células do pâncreas, que são as células beta, para ver se a pessoa, ela que tem diabetes tipo 1, possa melhorar e produzir novamente células beta, tá? E produzir insulina, entendeu? Então, tem vários pesquisadores. Tem outros pesquisadores que estão fazendo também com experimentos para colocar células-tronco em pessoas que sofreram infarto. Aí eles colocam as células-tronco no coração para reconstruir vasos sanguíneos. Tá? E aí eles fizeram pesquisas lá e falam que quando coloca células-tronco, possivelmente está produzindo mais vasos sanguíneos e a pessoa mais difícil dela sofrer um infarto novamente, né? Sofrer angina, que é quando começa a ter a falta de oxigênio no coração. Tudo bem até agora, pessoal? Tá ok? Posso continuar? Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu vou apagar aqui, vou falar agora de células-tronco, tá? Posso parar tudo? Todo mundo entendeu? Então, eu fiz o clone, mas eu peguei a célula desse embrião e vou colocar na pessoa clonada, tá? Então, vamos lá. Vamos lá.
Olha, pode falar, pode falar. Era para eu esperar? Eu apaguei, é isso, Israel? Você colocou espero, deixa pra lá, o que é isso? Era? Ah, quer dizer, eu não vi isso aqui, não vi seu comentário. E para apagar esse quadro aqui é tipo fazer musculação, você viu, né? Tem que fazer uma força. Olha, vamos lá. Então vamos lá. Olha, então eu vou falar agora células tronco, tá bom? Ó, células tronco. Então, você lembra que células tronco são células que podem originar outras células do nosso organismo. Então, são células que a gente pode chamar de totipotentes ou unitotipotentes, tá? E nós temos células adultas e células embrionárias, tá bom? Então, primeiro eu vou colocar aqui células tronco, originam outras células do organismo. Elas podem ser totipotentes, multitotipotentes, nossa, que nome, né? E unitotipotentes. Então, eu vou te explicar isso aí. Primeiro, quando eu estou falando que é totipotentes, ela pode formar qualquer célula do organismo. Tá? Então, ela forma qualquer célula. Quais seriam? Isso aqui seria do embrioblasto. Tá? Então, no embrioblasto, aquelas células tronco lá que formam o embrião, são totipotentes, porque formam qualquer célula do nosso organismo, tá? Agora, quando eu falo multitotipotentes, exemplo aqui, vai ser as células mesenquimais da medula óssea vermelha. Medula óssea vermelha. Quando eu falo células mesenquimais, células da medula óssea vermelha, eu estou falando das células que estão dentro da medula óssea, que formam todas as células do sangue. Aí por que fala multi? Porque são várias células. Eles formam todos os leucócitos, todas as hemácias, as células que formam as plaquetas, tá? Então ela forma um conjunto de células, mas são várias células, né? Não são todas as células do corpo, mas são várias células. Então por isso que é multitotipotentes. E quando eu falo onipotentes, eu estou falando, por exemplo, da pele, eu estou falando das células do intestino, tá? Então, são células que renovam muito, são células que sempre estão renovando. Então, a pele está sempre renovando. Então, se você encosta na sua pele e faz isso, não dá para ver, mas está caindo células. E essas células estão sempre se renovando, são camadas de células, muitas camadas de células. O intestino também, são muitas camadas de células, né? E sempre está renovando, porque essas células saem com as fezes, ok? Bem, então, pessoal, falta 5 minutos. Nossa, meu Deus. Então, pessoal, o que acontece? Vai ter também as células adultas, vou colocar aqui, células embrionárias. E tem as células adultas, que nós tiramos do cordão umbilical, intestino, pele e medula óssea vermelha. Então, aqui no Brasil, a gente só utiliza as células adultas. Então, por exemplo, tem pesquisas na Fiocruz
que eles fizeram o seguinte, eles pegam a medula, as células lá, as células multiplotipotentes, né, as células mesenquimais da medula óssea vermelha e colocam, por exemplo, a pessoa ela sofreu um acidente e aí rompeu a medula espinhal. Então, a medula lá da coluna vertebral, rompeu aquela medula espinhal. Aí ela para de se locomover, porque não passa, não tem a passagem do impulso nervoso. Então, isso vai fazer o quê? Como interrompeu, a pessoa não está andando, então o que a célula mesenquimal faz? Você tira a célula da medula óssea, passa por uma substância, né, para fazer com que ela possa desenvolver em sistema nervoso. Você coloca essas células-tronco na medula espinhal e aí volta a produzir a medula espinhal. E a pessoa volta a andar. Isso tem um caso de um cara que ficou 9 anos sem andar, sem se locomover, e ele é um teste, né? Ele é uma cobaia. E aí ele está voltando a mexer as pernas. Ele está voltando a fazer movimentos, sabe? Ele dá conta de fazer movimentos de bicicleta, ele dá conta de levantar, de sentar e levantar. Então, você imagina, isso é para uma pessoa que não anda há 9 anos, né? Tem também, gente, em outros países, eles estão usando para colocar em pessoas que sofreram AVC, sabe? Pessoas que tiveram algum problemas de sequelas de parte motora, eles pegam as células-tronco e colocam dentro daquela região onde sofreu o AVC, para ter uma reconstrução, para ter até produção de neurônios, entendeu? Então, tem muita coisa nesse sentido. Só que é tudo experimento. Então, até mesmo se você tiver um parente que precise de uma células-tronco, tem gente que paga caríssimo para sair do Brasil. Agora, lá fora do Brasil, há saber que tipo de célula que é. Então, tem que saber muito antes de investir dinheiro e saber que mesmo investindo dinheiro, você é uma cobaia. E na bioética, isso é contra a bioética. Se você é uma cobaia, você não pode pagar, entendeu? Pelo tratamento. Um tratamento que você está num teste, entendeu? Eu sempre falo isso para os meus alunos, porque tem muita promessa. O mundo está cheio de promessas. E você tem que ter consciência que ainda a gente não tem, a gente está fazendo ciência, a gente está fazendo ainda experimento, né? Então não é uma coisa, uma coisa certa, tá? É tudo experimental. Mas é isso que eles fazem. Então pegam as células desses lugares aqui, essa cordão umbilical, tira o sangue do cordão umbilical e guarda esse sangue. Se a pessoa precisar das células-tronco, retira as células-tronco que ficam dentro desse sangue do cordão umbilical. Tá? Então, não é o cordão umbilical propriamente dito, é o sangue que está dentro do cordão umbilical. Então, hoje, se você tiver um filho, o médico, dependendo do médico, ele vai oferecer, fala, olha, tem 2 laboratórios aqui em Goiânia, um em São Paulo, que faz trabalho aqui, e um de Goiânia, que guarda essas células-tronco para você. Você tem que pagar uma taxa anual para você deixar lá conservado. Caso seu filho precise disso, você vai retirar lá do lado desse sangue, né? Então, não é guardar o cordão umbilical, como tem gente que antigamente fazia, né? A mãe guardava um pedaço lá do cordão umbilical para mostrar para o filho depois. Não, tem que ser o sangue. Beleza, pessoal? Falta menos de 1 minuto. Alguma dúvida? Se for incomodar muito, tira foto desse quadro e manda para a gente no grupo, sim? Sim, Aline, vou mandar agora. Tá bom? Mais alguma dúvida? Mais algum pedido? Tranquilo? Muito bom. Obrigada, Matheus. Mais alguém? Mais alguma coisa? Então é isso, gente, né? Então vamos que vamos. Semana que vem não tem aula, né? O cursinho vai ter. Não? Então, a gente se vê daqui 15 dias. Beleza? Então, daqui 15 dias a gente se vê. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp, direct, eu respondo vocês. Tranquilo? Aproveita, assiste uma série, um filme, ok? Estuda um pouco, assiste uma série, assiste um filme.